diz a palavra de Deus: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Ó Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, para dela, Senhor, entregar ao Teu povo a Tua mensagem baseada nela. Que possamos, ó Pai, encontrar ouvidos e mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito. Tem misericórdia, pensou, Senhor, de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Tem misericórdia do Teu servo que vai entregar a Tua mensagem ao povo. Unge-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que seja a mensagem Tua de verdade, baseada de verdade na Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que prestem atenção em toda a mensagem e comecem prestando atenção na introdução, porque nós vamos exatamente explicar o contexto em que o apóstolo Paulo está falando de servos ou escravos e senhores. Há uma grande dificuldade nos dias de hoje, quando as palavras gregas, em hebraico e grego, se referem a essas práticas que não correspondem à prática do mundo moderno. Muitas pessoas começam a criticar a Bíblia ignorantemente, sem entender. Tal é o caso da tradução aqui de ebed, que é a palavra hebraico para escravo, e de doulos, que é a palavra grega para servo, que muitas vezes são traduzidas para escravo também. Estas palavras, de fato, cobrem uma gama de relacionamentos. Fala em servo contratado ou servo espontâneo. Atualmente, quando nós pensamos em escravo, nós estamos pensando na prática escravocrata da América, dos Estados Unidos, do Brasil, em que, lá no século XIX, em que, de fato, era um tratamento desumanizante. Eu quero
lembrar aos irmãos, talvez, a Mara, a irmã Mara aqui na igreja, não sei. Eu tive essa experiência. Eu lembro de vários casos lá nas redondezas do sítio que eu morei. Eu não sei que Samuel, que é o mais velho depois de Cleomide, e Samuel, que são os mais velhos depois de mim, lembram de Zé Pedro, que era servo na casa de tio Raimundo. Zé Pedro saiu da casa dos pais e pediu para morar com o tio Raimundo e servi-lo. E eu lembro que Zé Pedro se engraçou de uma moça que tio Raimundo não queria do casamento, então ele fugiu com ela e desapareceu. E todo mundo sofrendo, desde o filho mais velho até o mais novo, sofrendo como se o irmão tivesse desaparecido. E depois de algum tempo ele aparece. E é uma festa. É como o filho pródigo voltando à casa. Então isso existia aqui no Brasil. Então isso era muito comum na Idade Antiga. As pessoas, de fato, serem contratadas ou então voluntariamente pedir para morar numa casa de família e ser servo, servir aquela família. Então é nesse contexto que a palavra de Deus é escrita pelo apóstolo Paulo. Qual é, então, o dever do servo? O dever do servo ou do empregado, nos dias de hoje, é resumido numa palavra: é obediência. Quando ele é contratado, ou ele voluntariamente se dispõe, ele sabe exatamente quais são suas obrigações. Então, o dever dele é a obediência. E é por isso que o apóstolo Paulo se alonga aqui, porque ele está explicando porque a servidão, a escravidão, do jeito que nós lemos na história das Américas, ela é inconsistente com a liberdade cristã. Os escravos, os servos dos homens, podem ser livres no Senhor. No versículo 5 nós lemos: quanto a vós, outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O servo cristão, o objetivo principal na vida dele é agradar a Deus, é não desagradar a Deus. Então, se ele faz tudo honestamente para não desagradar a Deus, ele está mais do que agradando aos homens. Então, meus irmãos, é importante que o cristão, quando ele é empregado, ele seja sincero e ele seja obediente. Não há lugar no coração daquele que tem Cristo lá para dissimulação. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me chamou
e me ensinou isso da seguinte maneira. Ele disse: meu filho, existe a verdade e existe a mentira. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Deus. Então você escolhe a quem você quer agradar. Se você mente, você agrada o diabo. Se você fala a verdade, vive a verdade, você agrada a Deus. Então, preste bem atenção. Ele estava tendo essa conversa séria comigo, porque eu estava saindo para estudar fora. Eu tinha feito até a admissão ao ginásio, e o ginásio não tinha lá, perto do sítio em que a gente morava naquela época. Então, eu nunca esqueci. Toda vez que eu sinto a tentação, principalmente quando eu vou dar informação dos meus filhos, que a gente sempre carrega nas tintas, né? E carregar nas tintas significa mentir. Significa não falar a verdade. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Meia verdade é o que, na língua portuguesa, a gente, para não dizer que é mentira, diz que é falácia. Mas falácia é enganação, não é? Então é mentira. Então, que nós devemos obedecer onde nós estivermos, com temor e tremor, porque nós queremos agradar a Deus. Que diz o versículo 5, que sejamos sinceros na obediência, na sinceridade do nosso coração, sem nenhuma dissimulação, não simulando obediência, porque aí nós estamos agradando a Satanás e não a Deus. Nós devemos ter, meus irmãos, em Jesus Cristo, todo o nosso compromisso do nosso procedimento. É isso que fala os versículos de 5 a 7, que termina dizendo: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O serviço prestado aos senhores terrenos, tendo em vista o Senhor do céu, deve ser um serviço aceitável ao nosso Pai Celeste. Isto é o que significa ter a mente de Cristo. Isto é o que significa ter Cristo em mente. Ter Cristo em mente, meus irmãos, significa que cada momento da nossa vida nós estamos lembrando que tudo que nós fizermos, Ele está vendo. Então, de que adianta enganar os homens e desagradar a Cristo para ser castigado? Então, meus irmãos, o versículo 6 diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É aquele que lá na roça fica com o cabo da enxada debaixo das axilas, descansando sem fazer nada, enquanto o patrão não está vendo. O cristão, eu falei anteriormente que ele trabalha para agradar a Deus em primeiro lugar, e Deus está vendo tudo, o tempo todo. Então, meus irmãos, nós devemos buscar agradar em primeiro lugar a Deus. Observemos bem, meus irmãos.
nós devemos ter um respeito constante pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão é aquele que segue constantemente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não deve ser inconstante, por isso deve ser uma pessoa fiel, deve ser uma pessoa sincera em cada situação da vida. O cristão é fiel ao marido, a cristã é fiel. O cristão é fiel à esposa, a cristã é fiel ao marido e em todos os seus relacionamentos. Em todos os seus relacionamentos. E nós devemos fazer tudo isso de coração. O que é fazer de coração? É fazer de boa vontade. É fazer com alegria a vontade de Deus. Nós devemos, como empregados, servir no trabalho onde nós estamos para agradar a Deus. Então, isso é servir de boa vontade. O versículo 7 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Servir de boa vontade como ao Senhor. E então, o servo fiel deve confiar em Deus. Não deve reclamar da vida. Primeiro, recebeu o seu salário. Aquele que de fato escolheu agradar a Deus e não o diabo, recebe o seu salário, entrega a Deus o que é de Deus, que é o dízimo. E a quantidade que for o seu salário, você deve entregar. Se for pouco, Deus vai abençoar. Se for muito, vai abençoar muito também. Então, nós devemos confiar em Deus em vez de ficar reclamando. Embora o patrão terreno possa até abusar do empregado, mas se ele for fiel ao Senhor, ele será recompensado pelo Senhor. Deus vai abençoá-lo ricamente porque ele agradou. O que a palavra de Deus diz no versículo 8? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, quer seja livre. Em outras palavras, nós devemos ter consciência de que se nós agradamos a Deus, somos do pacto, somos filhos da aliança, Ele é fiel. E cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. E receberá também castigo pelo mal que fizer, para se corrigir. Veja, meus irmãos, Deus abençoa tanto um magistrado, como um presidente, como um operário do salário mínimo. Da mesma maneira, Ele ama se eles, de fato, obedecerem, forem honestos e obedientes à palavra de Deus, não forem dissimulados. E Ele castigará tanto o príncipe como o magistrado, como o servo, se forem infiéis. Receberão castigos,
Muitas vezes as pessoas ficam a vida toda reclamando da vida e não cumpre o elementar, que é entregar o dízimo, que é a oferta mínima do cristão, exigida por Deus que seja entregue. Então, meus irmãos, e o dever dos senhores? Qual é o dever dos senhores? Está no versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, não ameaçando, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Então, meus irmãos, Deus trata da mesma forma como eu acabei de dizer a você. Assim como o servo deve estar sujeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também, o Senhor também é sujeito, está sujeito ao Evangelho de Cristo. Portanto, justiça é o padrão, justiça é o valor. Sede, portanto, justos, tanto com os senhores, os servos com os senhores, como os senhores com os servos. Porque todos estão debaixo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos mostrar para os outros a mesma boa vontade e preocupação por eles. E devemos procurar agradar a Deus nesse relacionamento com os nossos empregados. Se tanto os senhores quanto os servos considerassem sua relação e obrigação com Deus e a prestação de contas que cada um vai prestar, eu costumo lembrar sempre daquela exortação que recebi do meu pai aos 12 anos, que se eu falar a verdade, eu vou prestar conta com Deus. Se eu falar mentira, eu vou prestar conta com o diabo, que é o pai da mentira, assim como Deus é o pai da verdade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta que nós, todos os crentes, todos os cristãos, todos nós somos chamados neste tempo, no tempo de hoje, à humilhação e ao sofrimento. E temos uma promessa, se nós não reclamarmos da vida enquanto instrumentos na mão de Deus para proclamar o Evangelho. Estamos sofrendo rejeição, que de fato a palavra de Deus nos promete que nós seremos exaltados com Cristo na sua glória. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, isto é, se sofremos por causa de Cristo,
porque pregamos o seu evangelho, também com ele seremos glorificados. É isso que a palavra de Deus diz em todas as letras. Meus irmãos, às vezes eu penso, ainda hoje de manhã, quando eu estava relendo esses pontos da mensagem que eu ia entregar, de Deus que eu ia entregar aos irmãos, eu estava pensando, como é que pode alguém dizer que é cristão e não ter um anseio, um desejo ardente de ler a palavra de Deus? Como é que eu sou crente e recebo tantas bênçãos de Deus e não quero saber bem claramente de cós salteado tudo o que Deus quer que eu faça? Tudo que agrada a Deus? Paulo, quando estava escrevendo esta carta, ele estava querendo consolar os cristãos, que em todas as épocas sofreram muito, ainda hoje sofrem muito, graças a Deus que no Brasil nós não sofremos. Mas em qualquer país muçulmano ou comunista, ou de orientação ateísta, de qualquer outra orientação ateísta, os cristãos são sacrificados ainda hoje. São mortos, condenados à morte, por ter uma Bíblia em casa. E nós temos a Bíblia em casa e para onde a gente quiser levar. Devíamos, por gratidão a Deus, estar abençoando essa nação brasileira com o nosso testemunho e a nossa propagação do Evangelho. Que isso deve ser o compromisso daquele que é cristão, viver, colocar na sua conversa sempre a palavra de Deus, para agradar a Deus. Porque o que foi chamado, o que é chamado em Cristo, mesmo sendo escravo, é liberto em Cristo. É o que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós prestamos a Deus, o nosso proprietário celestial, que nos comprou com o sangue, nós, de fato, temos uma oportunidade extraordinária de louvar a Deus agradecidos com as oportunidades que Deus nos dá como igreja e como pessoa física. Como igreja, corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo. Deus tem abençoado ricamente a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo.
um número pequeníssimo de pessoas aqui não é dizimista. Por isso, nós somos basicamente, em número, a menor igreja do presbitério. Mas é a que contribui mais com o presbitério, com a causa. Estamos sendo desafiados a abrir mais um campo de evangelização para uma futura congregação em Pontas de Pedra. Estamos sendo desafiados a assumir a congregação de Igaraçu. Deus está nos desafiando, de fato, meus irmãos, é interessante como quando a gente lê a Bíblia, a gente interpreta as coisas de maneira diferente. Não é nenhum sacrifício para nós, é bênção de Deus. Deus quer nos abençoar ricamente. Meus irmãos, nós, esse ano que passou, tínhamos um orçamento e Deus nos abençoou com a oportunidade de fazer mais despesas que estouravam o nosso orçamento. Mas Deus abençoou alguns irmãos aqui de maneira extraordinária, que os seus dízimos extrapolaram em muito aquilo que normalmente eles davam. É assim, quando Deus nos dá de fato uma obrigação, Ele mostra claramente, Ele abençoa, e assim a igreja está sendo abençoada, podendo abençoar outros. Por isso que no presbitério, uma igreja que está com problema de manutenção da congregação de Igaraçu está querendo e nós estamos orando, e eu quero que a igreja toda ora, porque o presbitério, o conselho ainda vai se reunir essa semana para decidir, entre outras coisas, alguns casos importantes, e um deles, há um candidato ao ministério dessa congregação, da congregação de Igaraçu, que ele faz vestibular para entrar no seminário a terceira vez. E o presbitério não tem, o presbitério já mantém 2 seminaristas, não tem receita para mandar esse seminarista por seminário. E, meus irmãos, o meu coração ainda hoje dói. Ele é membro dessa congregação. Aquele jovem, eu já estou agradecendo a Deus, e ele está, coitado, vendo a hora não ir de novo para o seminário. E aquele jovem é uma pessoa crente, nós já examinamos ele. Ele vai para o seminário, se Deus quiser. Então, quando nós prestamos esse serviço ao nosso verdadeiro proprietário, ao nosso Senhor celestial, nós não devemos nos importar com o sofrimento pelo qual nós vamos passar. Nós devemos nos importar que devemos entregar a nossa vida para a causa, porque Cristo, nosso Senhor, entregou a sua vida por nós. Morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós devemos agir assim como o apóstolo Paulo está nos orientando, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo, procurando em tudo
não agradar a nós mesmos ou aos outros homens, mas agradar a Deus. Esse é o nosso principal objetivo, agradar a Deus. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe, nos faça entender exatamente sobre isso. À noite, nós vamos começar mensagens sobre a nossa batalha espiritual aqui, que a partir do versículo 10 do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, a nossa batalha nesse mundo, o que nós enfrentamos nesse mundo. Por isso tem tudo a ver com o que meu pai me ensinou aos 12 anos de idade. A batalha desse mundo não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades no ar. Que Deus os abençoe e até logo mais à noite, quando nos encontramos para o início dessa mensagem.